Boa tarde, meus amigos. São 16 horas, mais uma quinta-feira de Evangelho Luz no Lar. Momento este de prece, de agradecimento, de reflexão. Momento que nos conectamos ao alto, pedimos a esse Pai Maior, a esses amigos de luz que aqui estão conosco, que nos intuam, que nos deem força, coragem para seguirmos em frente nessa caminhada. Então, ao fazermos o Evangelho no lar, sabemos que estamos sendo protegidos e mantendo não só a nossa casa, a nossa família, mas também a todos os vizinhos que nos circundam, sabendo que a proteção é muito grande. É um momento de nos harmonizarmos em família, é um momento de fazermos essa introspecção para termos forças, para conseguirmos seguir em frente, tendo a certeza que não estamos sozinhos, que este Pai de amor e bondade está sempre nos guiando, sempre nos intuindo, nos auxiliando. Então, meus irmãos, começando este Evangelho de hoje, nesta quinta-feira, vamos seguir o Evangelho com umas regrinhas básicas, ao qual nos disciplinamos para fazermos o Evangelho. Devemos seguir essas regras no mesmo horário, nos mesmos dias, de preferência, sim, todos os moradores da residência, caso este não more sozinho, nos mobilizando para este momento, colocando água para fluidificar, o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos, abrindo ao acaso o Evangelho. Primeiramente, faremos uma prece inicial. Logo após, lemos a página do Evangelho que foi aberta ao acaso, podendo-se fazer um breve comentário, com os integrantes sobre o assunto. E após, fazemos a prece final. Aí todos bebem a água fluidificada e agradecendo sempre a estes amigos que se dispuseram a estar conosco neste momento de prece. Então, amigos queridos, abrindo o Evangelho ao acaso, caiu no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 14, desprendimento dos bens terrenos. Então, esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descanso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Que despenda as mancheias o ouro de que disponha, para satisfazer a uma fantasia. Talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, como apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses,
vos tornardes qual Jobe, dizei como ele: Senhor, tu mos havia dado e mos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resiste animosos ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender essas profecias, essas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizeste torna-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim, fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, fora egoísmo de outro gênero. Porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério, sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário. Procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Então, aqui vemos que a riqueza que temos aqui terrena, ela é passageira, ela é só um empréstimo. Então, não tem valor se nós não dividirmos com os nossos irmãos necessitados essa riqueza. Então, para refletirmos sobre esse desprendimento dos bens terrenos, devemos pensar, refletirmos sobre tudo que possuímos através do nosso suor, se devemos somente desfrutarmos sozinhos, sem pensarmos nos nossos irmãos necessitados. Então, é um momento de refletirmos e estendermos a mão, pensando sempre naquela máxima: sem caridade não há salvação. Pensarmos nos nossos irmãos
como se fôssemos nós mesmos, estendendo a mão sempre que necessário. Então, meus irmãos, terminando este Evangelho de hoje, vamos refletir: de que vale possuirmos tanto se não dividirmos esse tanto? Pensando sempre que enquanto temos a mesa farta, há muitos irmãos necessitados que não têm nada, não têm um pão para comer. Então, agradecendo mais uma vez a esses amigos queridos que se dispuseram a estar aqui conosco neste Evangelho, lhes pedimos misericórdia por esses irmãos. Pedimos, amigos queridos, que lhes protejam, que lhes deem a coragem e a resignação para continuar em frente. Hoje pedimos mais por esses irmãos do que por nós. Agradecemos então por este momento que estiveram conosco aqui no Evangelho. Que assim seja.